Fundação MS Pesquisa na Prática. Olá pessoal, eu sou João Paulo Oliveira Ribeiro, pesquisador do setor de fitotecnia da soja da Fundação MS. Estamos hoje na unidade de pesquisa da Fundação em Maracaju, onde vamos conversar um pouco sobre a cultura do trigo. O trigo é uma importante cultura que visa complementar o nosso sistema de rotação e também é uma opção ao milho plantado fora de época, principalmente pensando naquele milho semeado após 15 de março. O trigo, a Fundação MS já trabalha há alguns anos e com base nisso nós já temos algumas importantes informações. Com base no último ano, no ensaio realizado aqui em Maracaju, as produtividades médias do ensaio foram de 53 sacas, sendo essa superior à média do estado. E pensando em produtividade média do Brasil, a produtividade média do ensaio ficou somente 3 sacas abaixo. Além da questão de produtividade, a cultura do trigo ela necessita de uma qualidade dos grãos. Uma das primeiras variáveis que a gente analisa pensando em qualidade de grão e rendimento de farinha é o peso hectolitro, que tem que ser igual ou superior a 78. Então, com base no ensaio, a média dos genótipos testados, a média foi justamente de 78. Pensando no trigo também como uma opção, a época de semeadura também é um importante parâmetro de ser avaliado. O ideal para a nossa região é que a semeadura ocorra após 15 de abril, pois a partir dessa data existe uma redução, da temperatura, o que vai fazer com que a gente tenha uma menor incidência de doenças, principalmente nas doenças de manchas foliares e também naquelas doenças de espiga. Um ponto também importante a se pensar com essa semeadura mais tardia é a questão do veranico, que a gente fica um pouco mais sujeito à questão do veranico. Porém, com base nos resultados que a Fundação MS já obtém, e com base no melhoramento genético, a gente vê que os materiais apresentam uma boa performance, de produtividade, de qualidade de grãos e mostrando que os materiais têm um bom aporte produtivo. Pensando em doenças, a principal doença, que é a região 3 e 4, que é as regiões tritícolas que compõem o estado do Mato Grosso do Sul, a principal doença que a gente tem é a brusone, causada pelo fungo Magnaporte oryzae, patótipo trítico. Essa doença, ela acomete o trigo, quando o material ele tem uma alta suscetibilidade à doença, quando não há um manejo químico assertivo e quando as temperaturas para a ocorrência do mesmo são igual ou superiores a 28 graus Celsius e que haja um período de molhamento foliar, ou também o molhamento da espiga, que a gente tem em muita ocorrência nas manhãs, dado aí ao orvalho da manhã. Pensando na espiga, no sintoma da doença, a gente tem aqui um exemplo de uma espiga que tem a brusone. A característica da doença é um branqueamento da espiga após o ponto de infecção e a partir disso não há translocação de fotossimilados, fazendo com que a espiga fique com esse tom de branqueamento e com esse estrangulamento do sistema vascular, vai ocasionar que os grãos não fiquem bem formados, causando então grãos xoxos. Isso vai impactar na produtividade e principalmente no peso hectolitro, que vai ser uma forma de pagamento do grão lá na indústria moageira. Pensando na brusone, na forma de combate dessa doença, o primeiro pilar que a gente trabalha é a resistência genética. Diferentes empresas, tanto públicas quanto privadas, têm seus programas de melhoramento, um esforço grande a fim de fornecer ao mercado materiais de alta e média alta resistência a essa doença. Então, nosso campo experimental, por exemplo, ele compõe de 20 cultivares
Dentre essas, a gente consegue, com base nas nossas avaliações, determinar aqueles materiais mais ou menos susceptíveis, né, à doença, de forma que, com base nessa informação, a gente tem aí recomendações mais assertivas, né, para o enfrentamento da mesma. E além, né, somado à questão de resistência genética, né, que é a principal forma de combater essa doença, a gente tem um manejo com fungicidas, né? Então, para o enfrentamento dessa e de outras doenças, como as manchas foliares, é a entrada correta, né, no período certo, né, a partir do início do perfilhamento do trigo e ali no pré-emborrachamento e pré-espigamento do trigo, que seriam aquelas épocas ideais para que a gente consiga proteger a espiga da ocorrência do fungo, né, desde que o ambiente, né, forneça condições ideais para a proliferação, né, e desenvolvimento do fungo. Então, essas informações estão sendo coletadas. O ensaio ele é repetido não somente em Maracaju, também existe o mesmo ensaio em Laguna Carapã e Ponta Porã, a fim de que a gente reúna muita informação e seja disponível para os produtores no portal do associado. Então eu peço a vocês que nos acompanhem o portal do associado, né, que com base nos relatórios que nós temos, a gente consegue ter boas informações.